Fala, meus queridos irmãos, salve Maria Imaculada. Queridos, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre demonologia católica. E se você está gostando desses vídeos, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque agora nós vamos começar a entrar na parte prática dessa série de vídeos, desse curso de demonologia católica. Porque nós vamos começar a falar sobre as ações de Satanás. Em específico, hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a tentação. A tentação, para quem não sabe, é o ofício de Satanás. É aquilo que ele faz diariamente e é o mais perigoso dentre todos os ofícios de Satanás. Tá? Esse é o que ele faz ordinariamente, faz constantemente, e se nós não cuidarmos, ele é o único que pode nos levar para o inferno. Ao contrário da possessão, ao contrário da obsessão, da vexação e de todos os outros que a gente ainda vai falar, mas esse aqui é o mais perigoso de todos, é a principal estratégia de Satanás. Então eu peço que você fique até o final, porque hoje nós vamos conhecer os 7 estágios da tentação. Como eu já deixei claro no início desse vídeo, tá? Satanás ele pode agir de diversas formas, mas todas elas começam com a tentação. A tentação é o início de todas as ações extraordinárias e ordinárias de Satanás. Ainda com base na Suma Teológica que a gente trabalhou na aula passada, São Tomás de Aquino ele afirma que Satanás ele sempre tenta para prejudicar, impelindo as almas ao pecado. E, gente, com a tentação a gente não pode brincar, tá? Nós católicos precisamos estar espertos, porque Satanás tem 2 grandes aliados nessa guerra, nessa luta: a carne e o mundo. Então nós podemos ser tentados por esses 3 inimigos: Satanás e seus 2 aliados, o mundo e a carne. Antes da gente abordar as 7 etapas da tentação, é importante que a gente conheça esses inimigos também. O primeiro deles é a carne. A carne é o primeiro inimigo do homem. E no sentido bíblico, a gente for observar as escrituras, a palavra carne é usada em vários sentidos. Para a nossa aula, a gente vai considerar como a desordem interna natural, ou seja, a inclinação natural que o homem tem para o pecado, graças ao pecado original. E essa inclinação natural que o homem tem ao pecado, ela já nos leva a pecar. Então, não necessariamente todo pecado ele é oriundo de Satanás. Muitas vezes ele é apenas a nossa própria inclinação para o mal. Satanás nem precisa se esforçar para isso, não precisa tentar para que a gente caia em pecado, porque a nossa carne já se inclina para esse fim. O segundo inimigo do homem é o mundo. Se a gente for observar, nós vivemos em um sistema erigido pelas mentiras de Satanás. A gente vai abordar isso um pouquinho ainda nas próximas aulas. A gente vai falar especificamente sobre esse sistema erigido. Mas em resumo, a tentação pode vir por meio do mundo, por meio da sociedade, por meio de um convite, por meio de lugares que não nos convêm, ocasiões que nos levam ao pecado, e a própria sociedade, que também é um instrumento de tentação. Se a gente for olhar a estrutura básica da sociedade, que o mundo que nós vivemos, que é erigido por Satanás, tem tentado desenvolver, ele é completamente contrário aos valores cristãos. Então vejam que a própria estrutura da sociedade ela pode sim ser um instrumento de tentação. E o terceiro inimigo do homem é o próprio diabo, né? E quando afirmo inimigo, não sou só eu que afirmo, mas é a igreja e as escrituras. Se a gente for olhar, por exemplo, na primeira carta de São Pedro, diz o seguinte: vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então vejam, é preciso que nós estejamos sempre alertas, porque Satanás ele está ao nosso redor, tentando o tempo todo, impelindo as almas ao pecado. Porém, mais forte do que ele é a graça de Deus. Porque Deus não permite que nós sejamos tentados acima das nossas capacidades de resistir ao pecado. Então, veja, se você tem sentido que está recebendo uma tentação forte, saiba que maior é a tua capacidade de resistir ao pecado. Como está lá escrito em 1 Coríntios 10:13, Deus nos dá a força, Ele nos dá a graça de resistir. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E como eu falei na aula passada, nós não sabemos o porquê Deus permite a tentação, mas Ele não permitiria se Ele não conseguisse extrair desse mal um bem ainda maior. Então Deus quer ver a luta dos seus filhos. Deus quer ver a gente lutando, militando para conquistar o céu. Então a luta é boa. Nós precisamos estar prontos para esse combate, lutar, vigiar, estar de pé para resistir a Satanás. E para que a gente consiga resistir, é importante que a gente conheça a estratégia do inimigo. Satanás ele tem um método de agir, né? E ele geralmente sempre utiliza esse método. Ou seja, essas 7 etapas que eu vou falar para vocês.
quanto mais cedo você reconhecer essas etapas, mais fácil vai ser de você se livrar delas. Você vai ver que aqui nos primeiros passos é a chave, tá? Se você conseguir se livrar da tentação nesses primeiros aqui, praticamente você não vai cometer o pecado. Agora, se você chegar nas últimas etapas, que eu vou falar ao longo desse vídeo, dificilmente você vai conseguir resistir ao pecado. E, infelizmente, você vai cair em tentação. Que fique claro que nem sempre todas as etapas acontecem. Você pode cair no pecado em qualquer uma dessas etapas, inclusive nas primeiras, tá? Mas, voltando, já que a gente recebe a graça de resistir ao pecado, a chance de resistir é nas primeiras etapas. Outra coisa que é importante salientar é o tempo que isso acontece, tá? Em algumas ocasiões, da tentação ao pecado vai levar um curtíssimo espaço de tempo, principalmente se teu estado espiritual já estiver propício a cair no pecado. Então Satanás nem vai ter tanto trabalho assim para te levar ao pecado. Mas em outros casos, essas etapas, elas podem levar muito tempo. Então você pode passar semanas, meses, quem sabe anos, vivendo essas etapas aqui de aproximação, para que Satanás ele fica lá martelando para tentar te levar ao pecado. A primeira etapa da tentação é a aproximação do diabo, ou seja, ele se aproxima de nós. Ao contrário do que alguns teólogos pensavam no passado, né? Alguns afirmavam que existia um diabo, um demônio, que ficava ali o tempo todo com você, muito semelhante aos nossos anjos da guarda, né? Inclusive, a gente via muito, era muito comum ver em desenhos animados que ficava um anjinho aqui do lado e um demônio aqui do outro, os dois ficavam aqui debatendo, né? Bem, o que acontece é que isso não é verdade, tá? O demônio ele não fica o tempo todo do nosso lado. Os nossos anjos da guarda, sim. Então, ele precisa se aproximar para tentar. Veja que essa aproximação é uma aproximação silenciosa. Não tem como você saber quando Satanás se aproxima. Você não vai sentir uma presença, não. Tá? Ele se aproxima de forma muito sorrateira e dificilmente você vai perceber. Aqui a importância, inclusive, do uso dos sacramentais, que mantém, não é que eles vão afastar com completa eficiência, mas lembra, Satanás ele não sente dor física. Então algumas coisas, né, são insuportáveis para ele por causa da ideia. Então ter um lar santo é o principal. Né? E o uso de sacramentais que simbolizam a vitória de Cristo na cruz. Mas lógico, não adianta só ter o sacramental se não existir a fé. Não é um amuleto, a gente não pode enxergar os sacramentais como amuletos. Pelo contrário, a validade deles depende diretamente da nossa fé. O segundo passo, a segunda etapa da tentação é o ataque do demônio. Para pessoas que já estão afastadas das virtudes, que estão com a vida longe de Deus, é bem capaz que ao receber esse ataque, a pessoa já caia de imediato no pecado. Porém, não é assim que geralmente acontece. Pelo menos não foi assim que aconteceu, por exemplo, com Eva. Os demônios, eles são extremamente observadores. Eles não têm acesso à nossa alma e não têm acesso aos nossos pensamentos, à nossa mente. Então, para que eles nos tentem, eles utilizam de informações que eles observam. Então, eles observam a tua fisionomia, eles observam a forma como você reage diante das coisas, e eles vão te atacar com base nessas informações que eles coletam de nós, através da observação. Então, gente, mais um motivo para você vigiar e fechar todas as brechas possíveis, porque Satanás ele vai atacar essa brecha, ele está à procura da brecha. Ele está tentando encontrar aquele ponto na tua vida que ele sabe que se ele te tentar ali, você provavelmente vai cair. E uma vez que Satanás descobre qual é essa brecha, uma vez que ele descobre, com base nas informações que ele coleta, ele vai tentar te trazer para o debate, assim como ele fez com Eva. Ele chegou para Eva e começou a apresentar para ela o fruto, dizendo que era agradável, que ia fazer com que ela tivesse muito conhecimento, que ela seria semelhante a Deus. E Eva, naquele momento, poderia simplesmente ter ignorado a Satanás. Mas ela comete um grande erro aqui, que você não pode cometer. Ela dialogou com Satanás. Ela quis argumentar com base na sua racionalidade os motivos pelos quais ela não deveria fazê-lo. Mas Satanás é astuto, ele fica ali insinuando, dizendo, não, Deus sabe que se você comer, você vai ser como Deus. E é por isso que ele não permite. Não faz mal, é só uma, olha como a aparência dela é boa. Então veja, ele começa a tentar te trazer para o convencimento com base no diálogo. E aqui, gente, é importantíssimo que ao perceber esse ataque, você não dialogue com Satanás. Essa etapa é crucial
para que você não caia em tentação. Veja que essa insinuação ainda não é a tentação. Ele está te instigando. Ele está te provocando ao debate. Se você debater com Satanás, você não cometeu pecado, tá? Mas você cometeu um erro grave. Porque a partir daqui, lembra, eu falei na aula passada, né? Os demônios, eles são muito superiores aos homens em inteligência. Então, eles são muito mais inteligentes que os homens. A nossa inteligência é limitada. A deles também, mas é muito superior. Muito superior. Então, não dá para argumentar, não dá para você debater racionalmente. Porque provavelmente você vai perder se não tiver o auxílio da graça. A terceira etapa da tentação é justamente a resposta do homem. Então, quando você responde a Satanás, você já está ali avançando nas etapas da tentação. É exatamente o que Satanás quer. Se você ler as escrituras, você vai ver que Eva não queria cometer o pecado. Ela não queria desobedecer a Deus. Mas qual foi o erro que ela cometeu? Foi tentar raciocinar sobre o assunto. Foi tentar debater o assunto. Foi tentar argumentar o porquê ela não poderia comer. A quarta etapa é a proposta do pecado. É quando Satanás ele solta a possibilidade. Diz, e se você comesse do fruto? E se você fizesse isso? Ele te dá a proposta. Geralmente essa proposta é acompanhada de uma mentira, uma promessa de felicidade, uma promessa de um prazer imediato, que geralmente brota de um acordo que utiliza o ponto fraco da pessoa. Entretanto, se a isca for mordida, o resultado não vai ser a felicidade, mas a morte. Lembra, o salário do pecado é a morte. O diabo é o pai da mentira. Então, ele vai te prometer muito, mas provavelmente ele não vai cumprir. Vejam que nessa etapa ainda é possível voltar. Ainda não houve pecado. Até aqui, até você receber a proposta do pecado, você consegue ainda se livrar da tentação. É possível. Dessa etapa em diante, já começa a se transformar em pecado. A quinta etapa é a vacilação. E quando você cai, quando você progride até a quinta etapa, você já cometeu um pecado venial. Qual é a quinta etapa? A vacilação. A vacilação é quando você começa a contemplar a hipótese de cometer o pecado. Nesse ponto, já existe uma degustação. Você começa a idealizar a realização desse pecado e você já começa a sentir o gostinho do pecado. É como quando você imagina comendo aquele seu prato favorito e a boca já está salivando. Aqui a alma já começa a se perturbar profundamente, porque ela já começa a sentir o gosto do pecado. Então o coração já começa a acelerar, já brota um nervosismo dentro de você, porque você não quer cair no pecado, mas ao mesmo tempo você já está ali sentindo o gostinho dele, você já está em vacilação, e isso, gente, pode durar por muito tempo. Lembra, isso já é pecado, tá? Você já está no pecado venial. Por graça de Deus, esse pecado venial você consegue receber o perdão dele lá no ato penitencial na Santa Missa. Não necessariamente você já está afastado, você não pode comungar. Pelo contrário, você pode comungar, deve ir para a missa, deve participar da Santa Missa, deve participar do ato penitencial de forma a apresentar um coração contrito diante de Deus para poder comungar. E vejam, nessa etapa é muito difícil a alma não cair no pecado. É muito difícil. Se não for pela graça divina, se não for por um ato de santidade profunda, você provavelmente não vai ficar só na degustação. Você não vai ficar só na vacilação. Provavelmente você vai cair no pecado. A sexta etapa é justamente o consentimento do pecado. E aqui já não tem muito mais o que falar, porque é a consumação do ato pecaminoso em si. Então, a partir desse momento, a alma realizou aquilo que Satanás desejava e o inferno está em festa. O inferno comemora. Lembra, gente, a tentação é a única ação de Satanás que pode nos levar ao inferno. E ela nos leva aqui, nessa sexta etapa, quando nós caímos no pecado. E por fim, a sétima e última etapa é o arrependimento. Essa etapa não é de todo ruim, porque ele nos impulsiona a buscar o perdão, a buscar a confissão e a voltar a caminhar com Deus. Mas existe um ponto aqui que ele é muito importante. Porque Satanás, ele não só te leva ao pecado, faz parecer que ele é muito bom, faz parecer que você vai ser feliz, mas além de fazer isso, de te levar a cometer esse pecado, com base nessas mentiras, no momento em que você comete o pecado, ele vai fazer você sentir um arrependimento profundo, um sofrimento profundo, e fazer você pensar que não tem perdão, que tua alma já está condenada ao inferno. E lembra, enquanto há vida, há esperança.
você ainda pode buscar a confissão, você ainda pode se converter, você ainda pode caminhar com Deus. Mas Satanás vai fazer você acreditar que não, que já está perdido, que o céu não é para você. Então, cuidado. A 7ª etapa ela não é tão ruim, como eu falei, porque ela te leva também à confissão. Mas se ela não te leva à confissão, se ela te leva a estagnar na tua caminhada, se você começa a colocar sobre si o peso dos pecados, lembre-se, Satanás ele é o acusador. O que Deus espera é que você levante, bata a poeira e vá para o confessionário, receber o perdão de Deus. Nas nossas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais profundamente a respeito da carne e do mundo. Então são 2 aulas muito importantes. Hoje nós falamos da etapa, da forma como Satanás se aproxima de nós, mas nós vamos falar também como a gente pode lutar contra a carne e contra o mundo, principalmente conhecer as estratégias de Satanás ao utilizar esses 2 grandes aliados que ele tem. Então nós nos vemos nas próximas aulas, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar seu like, seu comentário aqui embaixo. Eu vou ler todos e responder todos. Deus abençoe você, até a próxima e tchau!